Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Meu nome é João Francisco. Eu sou professor do IF Sul de Minas, Campus Passos, e estarei com vocês na aula de hoje, em que nós iremos discutir a gestão de projetos aplicada à inovação tecnológica. Estou substituindo o professor João Leandro, que teve um problema de saúde e infelizmente não pôde estar presencialmente com vocês. Por conta desse problema, ele me solicitou para que eu lecionasse essa aula para vocês. Então, de antemão, eu gostaria de agradecer a audiência de todos, dizer que para mim é um prazer muito grande estar contribuindo no Profinit do Instituto Federal do Norte de Minas, que foi o Instituto Federal que eu comecei a minha carreira de professor efetivo na rede profissional de educação tecnológica. Então, para mim é um prazer muito grande estar retornando para o IFNMG agora, né, para dar aula nesse contexto do mestrado Profinit. Então, eu gostaria de novamente, né, reforçar o meu compromisso com vocês, o meu agradecimento e dizer que essa aula de hoje sobre gestão de projetos aplicados à inovação será uma aula extremamente rica e importante para a formação de vocês. Antes de mais nada, eu vou me apresentar brevemente. Né? Como eu falei para vocês, eu sou o professor João Francisco, do IF Sul de Minas, Campus Passos. Já atuei no IFNMG no campus de Araçuaí. Tenho doutorado em inovação tecnológica pela Universidade Federal de Minas Gerais e pós-doutorado em economia também pela Universidade Federal de Minas Gerais. A minha formação é em administração e também eu sou licenciado em pedagogia. Eu trabalho, gente, com inovação desde 2016, tá? Então eu já tenho aí uma experiência de alguns anos, uma bagagem trabalhando com inovação tecnológica. Atualmente também sou coordenador da pós-graduação de inovação aqui do IF Sul de Minas e tenho então uma relação bem estreita com o tema, né? Gosto de pesquisar o tema, principalmente as mudanças que ocorrem no sistema mineiro de inovação. Eu tenho alguns estudos nesse sentido que discutem quais as transformações ocorreram e estão ocorrendo no sistema de inovação de Minas Gerais, né, dando um enfoque para o nosso estado. Então, atualmente, esse é meu objeto de pesquisa mais estudado, mas também não abandono, né, os estudos na área de empreendedorismo e outros conteúdos vinculados à inovação tecnológica. Até porque a gente sabe que a inovação é um mundo, né? A gente tem vários temas ligados à inovação, várias possibilidades de estudo. Então a inovação ela é cada vez mais ampla, cada vez mais multidisciplinar e cada vez mais presente nas nossas vidas dentro do contexto acadêmico. Bom, dito isso então, pessoal, na aula de hoje nós iremos discutir dentro da pós-graduação o tema número 9, que vai discutir a gestão de projetos, tá? E essa gestão de projetos, obviamente, vai estar conectada com a inovação tecnológica, e é isso que a gente vai aprender na aula de hoje. Dentro do nosso programa, do nosso plano de curso, a gente tem a agenda e os objetivos da aula. Então, nesse contexto, nós vamos discutir os fundamentos e os conceitos da gestão de projetos, os projetos de inovação e gestão da transferência de tecnologia, as metodologias tradicionais, ágeis e híbridas, as ferramentas e práticas de gerenciamento, os riscos, recursos e o alinhamento estratégico, e alguns estudos de caso e aplicação prática. Lembrando que eu recomendo que vocês não fiquem apenas presos à bibliografia que nós iremos utilizar para a aula de hoje. Recomendo sempre que façam uma busca ainda maior e corram atrás de leituras que ilustrem tudo que a gente discutiu aqui e que transcendam aquilo que a gente discutiu aqui. O estudante de mestrado, né, de pós-graduação estrito sensu, ele deve ser sedento pelo conhecimento e ele deve ter a capacidade de ir além daquilo que o professor traz para o debate. Então eu recomendo fortemente que façam essa busca, que corram atrás de leituras que contribuem para ampliar a formação
que nós estamos tendo na aula de hoje, tá ok? E como objetivos, nós iremos aqui compreender os fundamentos e as aplicações da gestão de projetos no contexto da inovação, né, e da transferência de tecnologia. Nós iremos diferenciar as metodologias tradicionais, ágeis e híbridas e os contextos de uso dessas metodologias. Iremos também identificar ferramentas e boas práticas de planejamento, controle e avaliação dos projetos inovadores e, por fim, iremos analisar estudos de caso e ferramentas aplicadas em ambientes acadêmicos e corporativos. Então percebam que é uma aula que vai passar pelos conceitos teóricos e que também trará, ao final, alguns casos práticos para que a gente possa refletir sobre a gestão de projetos dentro do contexto de inovação e de gestão de transferência de tecnologia. Dito isso, pessoal, nós iremos pensar nesse início da aula acerca da gestão de projetos. Gestão de projetos também é um campo do conhecimento extremamente amplo, né? Ela é discutida nas engenharias, ela é discutida na administração, e a gente tem que entender que a gestão de projetos está cada vez mais presente na realidade e no cotidiano das organizações, tendo em vista que nós hoje temos que entregar cada vez mais resultados positivos com um custo altamente controlado e dentro de um prazo cada vez mais curto. Afinal de contas, nós estamos em uma sociedade que premia cada vez mais o efêmero, o rápido, o eficiente. Então, portanto, a gestão de projetos enquanto campo do conhecimento, ela vai lançar mão de ferramentas científicas, obviamente, que irão dar suporte aos gestores desse projeto para que esses gestores, então, consigam entregar o resultado que o projeto prometeu com esses indicadores positivos de baixo custo, de agilidade, de entrega com qualidade. Então nós temos que pensar nisso dentro desse contexto. E aí é importante que diferentes profissionais de diferentes campos, né, do conhecimento, de diferentes áreas, compreendam que a gestão de projetos hoje é uma área multidisciplinar. Então nós temos projetos que vão ter economistas, contadores, administradores, engenheiros, pedagogos, psicólogos, farmacêuticos, químicos. O projeto ele pode e deve ser aplicado em toda a área do conhecimento, né? Então a gente tem desde projeto de engenharia civil, que é você construir um estádio de futebol, que é você construir uma estrada, né, que são projetos imensos, gigantes, até projetos mais enxutos que são aplicados, por exemplo, dentro de um contexto escolar, né? Então a gestão de projetos também é vista no contexto educacional. Então percebam que é um campo do conhecimento extremamente flexível e que está presente dentro das diferentes áreas, desde ações extremamente complexas, né? O pessoal das ciências biológicas, o pessoal da área ambiental utiliza muito, né? Um projeto para recuperação, por exemplo, de área degradada, né? Nós aqui mineiros estamos vendo aí os projetos de recuperação, por exemplo, da bacia do Rio Doce, né? Após aí a tragédia ambiental da Vale, entre outras, que a gente teve aí dentro do contexto mineiro, num estado que tem muita mineração. Então o projeto ele é muito flexível, ele está dentro de vários contextos sociais, econômicos, políticos, educacionais e de campos do conhecimento, e quando a gente vincula ele com um processo de inovação tecnológica, obviamente que a inovação não poderia ficar fora de ter a gestão de projetos dentro dela, e é isso que a gente vai entender um pouco mais na nossa aula de hoje. Bom, começando então dentro do básico, do beabá, nós precisamos entender o que é um projeto, né? Um projeto ele pode ser um novo negócio, então ele pode ser um empreendimento que está surgindo e necessita de início, meio e fim bem definidos. Lembrando que nós temos um problema muito sério no Brasil vinculado ao empreendedorismo, que nós temos um problema seríssimo das empresas no Brasil terem uma alta taxa de mortalidade.
Isso principalmente se dá por conta da falta do planejamento do empreendedor, seja o planejamento estratégico, seja qualquer outro tipo de planejamento. E quando um novo empreendimento ele começa a ser gestado com as ferramentas que a gestão de projetos oferece, a chance dele prosperar é muito maior. Infelizmente, no Brasil, a gente tem o empreendedorismo por necessidade, né? Porque nós somos um país pobre, subdesenvolvido, que temos um problema muito sério de produtividade e de geração de emprego formal. Então, muitas pessoas vão empreender por necessidade e, nessa necessidade de sobreviver, elas não lançam mão das técnicas de gestão de projetos, de contabilidade, entre outras, e falham na execução desse projeto vinculado ao empreendedorismo por necessidade. Então, o projeto ele pode ser aplicado a um novo negócio, ele pode ser aplicado a uma necessidade de um grupo específico de uma empresa, que muitas das vezes precisa atender uma demanda específica e entregar resultados, né? Por exemplo, aqui em Minas Gerais, a CEMIG. A CEMIG é uma empresa que trabalha muito com gestão de projetos, né? Ela tem aí expansão de linhas, ela tem projetos de expansão de linhas, ela tem projeto de redução de custo, de uso de inteligência artificial, para, por exemplo, descobrir gatos de energia. E a CEMIG foi uma empresa que eu já visitei, conduzindo os meus estudos de inovação, e na visita que eu tive na CEMIG, nas conversas que eu realizei no contexto da empresa, eu pude perceber a gestão de projetos sendo desenvolvida em praticamente todas as áreas da CEMIG. Né? A CEMIG é uma empresa exemplo, ela tem nos últimos balanços trimestrais dela na Bolsa de Valores extremamente positivos, é uma empresa que dá lucro, muito lucro por sinal, né? Então é uma empresa robusta dentro do contexto de Minas Gerais e é uma empresa que trabalha com gestão de projetos para solucionar os seus problemas dentro das demandas específicas. Um outro exemplo que a gente tem de utilização de gestão de projetos é quando a gente vai conceber um novo produto. Né? Então a gente vai desenvolver uma solução muitas das vezes inovadora para o mercado, em que a gente vai ter que estruturar esse projeto, prototipar, né? Fazer todo o processo de testagem. Muitas das vezes, antes de prototipar, tem a pesquisa científica envolvida no desenvolvimento desse produto. Então, quando a gente vai estruturar um produto, certamente utilizar das técnicas da gestão de projetos faz todo sentido. Não vou dar muitos detalhes, mas se vocês pesquisarem aí na pesquisa adicional de vocês vão encontrar o caso do Gillette Mach 3, que é aquele barbeador extremamente difundido no Brasil e no mundo, lançado pela empresa norte-americana Gillette, que foi desenvolvido a partir de uma gestão de um projeto, que era a necessidade de desenvolver um barbeador mais tecnológico, novo, com 3 lâminas, que tivesse lâminas duráveis, que proporcionasse um barbeador confortável. E para isso a empresa então contratou um time de engenheiros, um time de designers e um projeto que durou ali mais de 5 anos e que gastou mais de 700 milhões de dólares para ser desenvolvido. Então percebam que quando a gente tem uma solução que necessita ser inovadora para o mercado, faz total sentido a gente desenvolver um projeto para isso. Então percebam que a gestão de projetos ela está em diferentes áreas do conhecimento e aí a gente tem também a utilização de um projeto para que a gente possa desenvolver um processo novo. E aí a gente vai aprimorar ou criar fluxos organizacionais, né? E aí a gente discute com aquele campo do conhecimento, né? Aquela disciplina da administração para os alunos aí que são formados na área de administração ou sistemas de informação, certamente já ouviram falar daquela disciplina chamada Organização, Sistemas e Métodos, né? Que vai discutir ali com os estudantes o aprimoramento e a criação de fluxos organizacionais e a gestão de projetos ela pode atuar também nesse contexto, trazendo, né, ferramentas que auxiliem a criação de novos processos. Então, meus caros, percebam que a gestão de projetos ela está praticamente em tudo em que nós temos que executar dentro do contexto das empresas. Seja um novo negócio, seja uma demanda específica que deve ser atacada, seja um novo produto que será lançado, seja um processo novo que deve ser aprimorado ou construído, tudo isso deve demandar, então,
das técnicas da gestão de projetos. Dito isso, nós temos vários autores que vão definir o que é um projeto. A gente usa muito, quando a gente discute gestão de projetos, os conceitos do PMBOK, né, ou PMBOK, que é um livro que traz para a gente o beabá da gestão de projetos. Tá? Recomendo fortemente que vocês procurem esse livro, baixem. Na internet vocês provavelmente encontrarão algumas versões, não tão novas, né? Vocês vão encontrar algumas mais antigas. E para comprar, vocês vão achar também na Amazon, Mercado Livre, né, e outras plataformas aí. Não é um livro barato, mas é um livro muito bom. E eu considero que a gente pode tratar ele como a Bíblia da gestão de projetos. Tá? É o livro guia. E dentro desse livro, ele traz para a gente que o conceito de projeto é aquele que entende que o projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto ou serviço, ou ainda um resultado único. Então percebam que o projeto, quando a gente olha o conceito que o livro traz para a gente, ele é uma ação temporária, gente, em que ao final dessa ação nós temos que entregar um produto, um serviço ou um resultado. Então percebam que o projeto ele sempre vai ter fim, ele sempre vai ter início, meio e fim. Bom, ainda dentro da literatura, a gente tem outros autores, outros livros, né? Para que a gente não possa ficar apegado somente ao PMBOK, né? E vocês acham também alguns livros desses na internet, talvez algumas edições mais antigas aí de forma gratuita, e os originais também para quem quiser comprar. Né? Mas a gente tem aí outros conceitos de projeto, começando lá em 2017 por Kersner. Ele traz para a gente que um projeto é uma série de atividades e tarefas relacionadas com um objetivo específico a ser alcançado em prazo e com recursos limitados. Né? E trabalhar com recurso limitado é o que eu falo sempre para os meus alunos de graduação em administração. Né? Infelizmente, o dinheiro ele não é infinito. As pessoas que você conta na sua equipe também não. As máquinas, equipamentos e tecnologias menos ainda. Portanto, a gente tem que trabalhar sempre com a ideia de que todos os recursos são limitados e que nós precisamos entregar resultados, mesmo com esse dificultador. O Vargas, lá em 2018, vai trazer para a gente que um projeto é um empreendimento não repetitivo, caracterizado por uma sequência lógica de eventos, com início, meio e fim, que se destina a atingir um objetivo claro e definido. E aí, se a gente for comparar as duas nomenclaturas ou definições, como queiram, a gente vai ter as características comuns de um projeto. Então, todo projeto, meus caros, tem que ter temporalidade, unicidade, objetivos específicos, limitação de recursos e sequência lógica de atividades. No Brasil, né, de maneira específica, a gente viu muitos projetos sendo feitos, principalmente no contexto da construção civil. Não sei se nós temos engenheiros civis aqui na nossa sala de aula, mas o pessoal da engenharia gosta de trabalhar com projeto. No Brasil, gente, na última década, né, a gente teve a Copa do Mundo de 14 e a Olimpíada de 2016. Foram grandes eventos que nós tivemos que nos preparar para entregar. Né? Então, nós tivemos início, meio e fim na organização desses eventos. E isso incluiu, né, construções de arenas, estádios de futebol, pistas de atletismo, quadra de basquete, né, quadra multiuso para você usar em diferentes esportes. E esses eventos tiveram início, meio e fim. Então foram eventos que nós tivemos a utilização da gestão de projetos. Né? Mas no Brasil, como nem tudo são flores, certamente se a gente procurar aí, nós temos obras inacabadas para esses eventos até hoje, né? Infelizmente, muito por conta dos nossos defeitos e das nossas fragilidades enquanto sociedade, né? Enfim, isso aí é uma outra discussão. Mas percebam que a gestão de projetos, então, ela está muito presente no nosso cotidiano, sobretudo no contexto das empresas de engenharia. Tá? E aí eu trouxe esses exemplos das empresas de engenharia civil, mas, né, se a gente for ampliar, as empresas de eventos, gente, né? Você vai fazer um show, uma formatura, um mega evento, pode ser até mesmo um carnaval de interior, né?
a gente tem essas questões aí de fazer um evento e entregar para a população, então a gente deve utilizar o projeto nesse contexto. Bom, o projeto ele tem algumas características, né? Quais são? É, vamos começar pela temporalidade. Né? Um projeto ele é temporário, ele tem que ter início para começar e tem que ter início para terminar. E o tempo serve para a gente também fazer o controle, né? Estimar ali o deadline do projeto. O projeto também ele é único, então ele tem que entregar um resultado exclusivo. Pode ser um estádio de futebol, né? Como foi construído aí, por exemplo, em São Paulo, né? A Arena Corinthians. Foi um estádio levantado para a gente sediar a Copa do Mundo de 2014. Então entregou um resultado exclusivo, um produto único. O projeto ele tem que ter os objetivos definidos, né, um propósito claro e específico. Assim como quando nós estamos elaborando uma pesquisa científica, a gente vai ter que definir um objetivo, o projeto é a mesma coisa, gente. Nós temos que ter um objetivo claro. E quanto mais a gente erra na elaboração do objetivo, quanto mais a gente foge do escopo, mais difícil fica executar o projeto, bem como fica mais difícil executar a pesquisa científica, né, nessa comparação que eu estou fazendo. Então, ter o objetivo claro é fundamental. Bom, precisamos ter também o entendimento de que nós temos recursos limitados, né, então o orçamento sempre vai ser finito, bem como as pessoas, né, então isso tem que estar em mente dos gestores do projeto. O projeto, por fim, ele é progressivo, ele tem etapas. De novo, a analogia da construção civil. Ninguém começa construindo uma casa pelo telhado, né, gente? Todo mundo começa estruturando o terreno e fazendo a fundação. Então, nós temos etapas que estão ligadas umas às outras e essas etapas são incrementais e devem ser sequenciais dentro de um contexto de um projeto. Então percebam que nós temos como características essas 5 características que são extremamente fundamentais e importantes para que a gente consiga entender que um projeto ele tem todas as suas etapas, todos os seus percursos a serem percorridos por aquela equipe que está ali trabalhando naquele projeto e estruturando. Bom, quando a gente pensa então, né, o que é a gestão de projetos, tem aqui já uma sugestão complementar de leitura para vocês, né, da revista científica Cadernos de Prospecção, que é uma revista muito boa, recomendo, tá? Que não fiquem presos apenas a essas discussões, mas outras que a revista traz. Que tem aqui um artigo da gestão de projetos de P&D e a transferência de tecnologia a partir de um estudo bibliométrico, tá? Mas, se a gente for definir, então, o que é a gestão de projetos pelo PMBOK, ou PMBOK, ele vai trazer para a gente que a gestão de projetos é a aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para atender os seus requisitos. Quando a gente traz isso para o contexto de transferência de tecnologia, nós temos que entender que a gestão de projetos é essencial para que a gente consiga implementar e disseminar novas tecnologias eficazmente. Gente, vamos refletir um pouquinho. De que adianta a gente gastar um alto recurso, uma quantidade enorme de tempo, um esforço gigantesco para criar uma tecnologia ou aprimorar uma tecnologia que seja, sem que a gente consiga disseminar essa tecnologia de maneira eficaz. Percebo que nós temos um problema aí, se a gente não consegue. Então, por isso, quando a gente pega os conceitos e as ferramentas da gestão de projetos e traz para o contexto de inovação tecnológica e transferência de tecnologia, a gente percebe a importância de usar essas ferramentas para que a gente consiga implementar e disseminar essas tecnologias de modo eficaz. Até porque não adianta nós nos debruçarmos num esforço extremamente complexo de inovação se a gente não consegue disseminar essa tecnologia. E aí, meus queridos, o Vargas, lá em 2018, ele vai trazer para a gente
que o gerenciamento de projetos é essencial para organizar esforços interdisciplinares em transferência de tecnologia, garantindo que os objetivos de inovação sejam alcançados. Assegura que a tecnologia agregue valor à organização ou ao mercado, coordenando diferentes áreas de conhecimento. É igual eu costumo brincar com os meus alunos de inovação. Tem gente que acha que a inovação acaba na patente. Gente, a patente por si só, ela não tem valor. Que adianta eu ter uma tecnologia, eu patentear aquilo lá, sentar em cima daquela patente, daquele ativo de propriedade intelectual e morrer por ali. Ora, eu tenho que preparar todo o processo de disseminação tecnológica daquela inovação, daquela tecnologia. Eu tenho que transferir essa tecnologia, eu tenho que fazer com que isso vire nota fiscal, vire dinheiro, vire recurso. Caso contrário, eu estarei fadado ao fracasso daquela tecnologia. Então, por isso, meus queridos, a gestão de projetos surge como um arcabouço de ferramentas extremamente importante para o processo de transferência de tecnologia. Até porque a gestão de projetos, como a gente pôde ver nas suas características, ela tem etapas, ela tem que ter objetivos claros, ela tem que ter início, meio e fim. E a transferência de tecnologia ela precisa ser planejada. Por conta disso, ela necessita de etapas, de objetivos, de início, meio e fim, de clareza. Conseguem visualizar isso? Bom, dando sequência à nossa discussão, nós temos os projetos de inovação e transferência de tecnologia. Vamos entender um pouquinho, né, todo esse contexto. A relação entre inovação, transferência de tecnologia e criação de valor. A gente tem a pesquisa sendo realizada, né, a pesquisa de bancada aí, tentando buscar desenvolver novas tecnologias dentro das universidades, dentro dos institutos federais, dentro de algumas empresas, né? No Brasil a gente tem algumas aí mais específicas, né? A Petrobras, a Vale, a Embrapa, né? Que estão aí desenvolvendo pesquisas de ponta, a Embraer. Então a gente tem a pesquisa sendo desenvolvida. Só que não basta a gente ser um ótimo pesquisador, ser um cara extremamente bom de laboratório e parar por aí. Essa nossa pesquisa, essa nossa ciência, ela tem que avançar, ela tem que ser transferida para a empresa e isso tem que ser planejado e tem que ter um processo estruturado para que tenha um custo menor, tenha um prazo mais rápido e tenha o objetivo de fazer com que essa tecnologia transferida alcance o mercado, gere lucro, ok? E aí a gente precisa aplicar. O que é aplicar? Implementar práticas, gerando inovações no mercado. Essa aula nossa está vindo muito a calhar num momento muito específico e ímpar, né? Porque essa semana o Nobel de Economia foi dado aos cientistas aí neo-schumpeterianos que estudam a inovação como um processo de desenvolvimento. E quando a gente fala de desenvolvimento, a gente está falando de um desenvolvimento amplo, tecnológico, econômico e social, tudo aquilo que a inovação pode trazer para o desenvolvimento de um país, para o desenvolvimento econômico, social de um mercado. E aí, por fim, a gente vai gerar valor, que é criar vantagem competitiva para aquela empresa que estava nesse processo de transferência de tecnologia e gerar benefício econômico, que é o que a gente precisa. E quando a gente olha o Brasil, um país com inúmeras mazelas, nós sabemos que nós precisamos aumentar a nossa produtividade, criar inovação tecnológica para a gente resolver os nossos problemas de cunho social, de cunho econômico, de cunho político, enfim. E para isso nós precisamos ter a relação entre inovação, TT e criação de valor muito forte, muito definida e profissionalizada. Uma coisa que a gente precisa muito ter essa profissionalização. E aí, gente, nós temos alguns desafios da gestão de projetos de inovação. Né? A inovação, de novo, como eu falo para os meus alunos de pós-graduação, né, e outras áreas, a inovação não é um morango do amor, né? Puxando aí a trend que a gente teve agora no meio do ano. A inovação ela não é gostosa, ela não é doce,
A inovação ela está mais para um limão, aquele bem azedo. Por quê? Porque ela tem uma alta incerteza. O risco é muito grande, a imprevisibilidade é gigantesca. A gente pode gastar horas em pesquisas, ter os melhores cientistas das áreas de conhecimento, ter um recurso às vezes muito bom para desenvolver essa pesquisa e mesmo assim não dá certo. Pode ser que a gente tenha problema técnico, pode ser que a gente não consiga aceitação do mercado, mesmo tendo dispêndio de marketing muito grande, né? A inovação ela é complexa, né? A gente tem hoje a inovação como um campo do conhecimento multidisciplinar, gente. A gente tem a inovação sendo estudada dentro da engenharia, dentro da computação, da medicina, da farmácia, da química, da administração, da economia, da sociologia. Então a inovação ela é um campo do conhecimento hoje estudado por inúmeras disciplinas e as tecnologias estão exigindo cada vez mais uma evolução constante e rápida. Então é uma complexidade e mais do que isso, por mais que ela seja complexa, ela exige flexibilidade, adaptação às contínuas mudanças do mercado, das tecnologias. Até porque, meus caros, se a gente for puxar para o lado da sociologia da inovação e da sociologia como um todo, nós iremos enxergar que a sociedade em que nós vivemos está cada vez mais efêmera, está cada vez mais necessitada de mudanças rápidas, em que muitas das vezes as empresas não dão conta de acompanhar. Eu gosto muito do Zygmunt Bauman, né, que falava da sociedade líquida. E ele trazia essa metáfora da liquidez para tentar compreender o mundo de diferentes maneiras, né? Desde o amor e dos relacionamentos até mesmo as relações pessoais não vinculadas à parte, vamos dizer assim, amorosa. O Bauman tentava entender a sociedade como um todo, né? Na parte do consumo, nos relacionamentos amorosos, na amizade, enfim, dentro de todo o contexto em que ele traz a metáfora da liquidez. E um líquido, gente, ele é justamente aquilo que a gente olha quando a gente pega uma garrafinha de água, né? E segura ela aqui, se a gente vira ela um pouco, a água vai e muda ali a sua forma dentro da garrafinha, na vertical, na horizontal. Se a gente fazer aquele exercício de chacoalhar ali o líquido, né? O Bauman traz essa metáfora. E a sociedade ela muda conforme um líquido muda de forma, gente, muito rapidamente, de uma maneira muito efêmera. E nós estamos vivendo essas mudanças, essas dimensões, de uma maneira cada vez mais rápida, principalmente após a pandemia de Covid-19. Então a inovação ela tem que estar dentro dessa necessidade de flexibilidade e de experimentação constante, porque nós temos que fazer teste, aprendizado, validar hipótese, validar conceito, prototipar. Então percebo por isso que a inovação ela é cara, ela é muito incerta e ela é complexa para que a gente possa compreender. Bom, quando a gente pensa então na gestão de projetos dentro de um contexto legal de transferência de tecnologia, puxando o decreto 9.283 de 2018 no Brasil, né, os instrumentos legais de inovação vão exigir que os projetos tenham escopo definido, cronograma, mecanismos de acompanhamento, reforçando a necessidade de gestão de projetos em transferência de tecnologia. E aí a gente tem as leis, né, a Lei 10.973 de 2004, o Decreto 9.283 de 2018, que vão exigir que esses projetos, dentro do contexto de TT, possuam planejamento, meta e acompanhamento. Gente, a gente tem que planejar e acompanhar. Por que planejar? Obviamente para que a gente consiga sair dentro do que foi planejado. E aí pensando nos gastos, dos recursos, no que a gente pretende alcançar. E a gente tem que ter o acompanhamento, porque o acompanhamento ele é uma ferramenta de controle. Para os administradores, né, que estão aqui fazendo essa disciplina, vocês vão lembrar muito bem lá da Teoria Geral da Administração, onde o professor ensinou para vocês o conceito de PODC: planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, dentro desse contexto, o controle e o acompanhamento são fundamentais, porque eles permitem que a gente enxergue possíveis falhas e erros e que a gente consiga corrigi-los em tempo hábil, para que eles não piorem a entrega do nosso resultado, para que eles não sejam gastos de tempo e de recurso, e para que a gente consiga retomar as rédeas do projeto e entregar um projeto com qualidade.
Dentro do artigo 9º e 10º, a gente tem as parcerias com empresas, que devem prever cronograma, resultado esperado e matriz de responsabilidade. E a gente tem as atuações dos NITs, que são nossos escritórios, né, de transferência de tecnologia, que devem elaborar e fazer a gestão de planos de projetos de P&DI com cooperação e licenciamento. Então percebam que a lei ela foi, nesse sentido, bem redigida, trazendo para a gente as ferramentas que a gente pode e deve utilizar dentro desse contexto da gestão de projetos na transferência de tecnologia. E aí, gente, a gente tem algumas abordagens, né? Tem as diferenças entre o projeto linear e o projeto ágil, né? A abordagem linear, ela também é encontrada na literatura com o nome de abordagem cascata e, diferentemente da abordagem ágil, ela tem alguns pontos que merecem a nossa atenção. Mas para que a gente possa compreendê-las, vamos por partes. A abordagem linear, né, vamos dar um exemplo aqui. Uma empresa de biotecnologia vai definir um cronograma rápido para desenvolver um medicamento. Os testes vão ser conduzidos de maneira sequencial. Então a gente tem o planejamento completo inicial, as fases sequenciais, e nesse contexto, quando a gente precisa fazer alguma mudança, é difícil de incorporar justamente por conta da sequência. Como se fosse uma escada com. A gente tem ali os degraus, né, que a gente vai subindo, e a gente tem esse problema. E a abordagem ágil, né, a gente tem ali a startup, por exemplo. Uma startup vai desenvolver um wearable, né, com protótipo que precisa de ciclo rápido, né, para que a gente utilize, e aí a gente vai receber um feedback, né, contínuo, incorporando mudança durante o processo. E aí nas escadas, né, a gente tem ali, diferentemente da abordagem linear, onde a gente enxerga, né, os degraus ali que a gente tem que subir ou descer dentro desse projeto, na abordagem ágil, o feedback ele é contínuo, né, e as mudanças são incorporadas ali durante todo o processo. E nesse caso, o desenvolvimento é interativo, tá? Só uma correção no slide aí, está escrito iterativo, mas é interativo, em que a gente tem adaptação constante, entrega incremental de valor, tá? Eu não posso afirmar para vocês que existe uma abordagem melhor do que a outra, né? Até porque quando a gente olha os processos de gestão, não existe receita de bolo. O que a gente tem são caminhos a serem percorridos que serão utilizados em diferentes contextos, tá? E a gente tem que entender que, de acordo com o manifesto ágil, os indivíduos e as interações são mais importantes que processos e ferramentas. Já no trabalho, o trabalho funcional é mais importante que a documentação extensiva. Então a abordagem ágil ela está alinhada com os desafios da inovação, permitindo que as equipes lidem com mudanças e complexidades, né, que a gente tem aí, que estão impostas a nós a todo momento. Bom, a gente tem também algumas metodologias de projetos que estão todas trazidas para nós do PMI, né, que é o livro que a gente tem como a Bíblia aí dos projetos. A gente pode começar com passo a passo estruturado, então a gente tem formulários, modelos de procedimentos que nos ajudam a detalhar e gerenciar um projeto. Por isso que eu recomendo fortemente que vocês vejam o PMI, né, baixem aí o livro, na internet vocês acham a versão em português, tem também as versões em inglês, claro, mas vejam para que vocês tenham contato com o material didático mesmo da gestão de projetos que o PMI traz para a gente, tá? Isso é muito importante. A gente tem as melhores práticas, né, exemplos aí de experiências bem-sucedidas, né, padrões reconhecidos no mercado. Por isso que quando a gente fala de inovação e tecnologia, é importante que a gente faça intercâmbios, trocas, né, fazer o benchmark aí com colegas, às vezes com concorrentes, quando a gente olha universidades, né, NITs, discutirem com NITs, para que a gente possa ver como são feitas as melhores práticas e tentar adaptar ao nosso contexto da gestão de projetos. E a literatura vai trazer para a gente também templates padronizados, né, que são modelos e exemplos que facilitam o nosso planejamento e controle. E mais do que isso também a gente tem que ter a capacidade de adaptabilidade, de dar suporte a esses projetos de diferentes portes e complexidades. Então percebam que
no contexto da gestão de projetos, nós temos metodologias que nos ajudam a estruturar, mas ao mesmo tempo nós temos que ter muito claro para nós quais são os objetivos daquele projeto que a gente está trabalhando, para que a gente possa adaptar as melhores práticas para as nossas necessidades. Bom, e aí, gente, nós temos abordagens, né, metodológicas de gerenciamento de projetos. Então, a gente tem a Agile, a Scrum, entre outras, que vão trazer para a gente possibilidades de construir projeto. Tudo vai depender do tipo de projeto que a gente vai estar executando para que a gente possa entender qual a melhor metodologia. Agora, olhando nisso, a gente tem as abordagens preditivas, também chamadas tradicionais, que são os modelos em cascata, waterfall, que tem um planejamento detalhado e fases sequenciais bem definidas, né, como se fosse a escada que eu falei para vocês, em que o gestor de projetos vai ter os degraus ali que ele vai poder percorrer dentro desse contexto. Nós temos também a iterativa incremental, que é desenvolver ciclos com entregas parciais que agregam valor continuamente. As ágeis, com framework, né, como Scrum e Kanban, que vão priorizar adaptação, colaboração, entrega frequente, são usadas muito em startups. E as híbridas, que combinam elementos tradicionais e ágeis adaptados às necessidades específicas do projeto. Por isso que no início da aula a gente teve o entendimento que cada projeto é cada projeto é único. Até mesmo por isso, cada projeto vai necessitar de uma abordagem de metodologia de gerenciamento diferente, tá? Por conta da sua especificidade. Nós temos então as metodologias tradicionais, que vão ser aquelas que vão utilizar abordagens lineares e sequenciais, que são adequadas principalmente para projetos grandes, com requisitos bem definidos. E aí a gente pode usar Waterfall, Prince2, CPM como metodologias para esses projetos grandes. A gente tem as híbridas ou ágeis, as híbridas, que são aquelas que combinam elementos de abordagens tradicionais e ágeis, proporcionando maior adaptabilidade, e em que nós encontramos ali os beabás no PMBOK, no Spiral e nas abordagens customizadas. E por fim, nós temos as metodologias ágeis, que são aquelas que irão nos ajudar em ciclos iterativos e adaptativos, que vão priorizar entregas rápidas e flexíveis com foco em colaboração, utilizando o Scrum, Kanban, XP, Lean, entre outras ferramentas. Então, de novo, é importante a gente perceber que a administração e a gestão de projetos, né, ela é bonita também por ela não ser uma ciência exata. Porque para nós aqui, cada caso é um caso. Então a gente tem que pensar muito nos objetivos de cada projeto, nas especificidades de cada projeto, para que a gente consiga verificar qual metodologia de gerenciamento melhor se aplicará para aquele contexto em que nós estamos envolvidos com o projeto. Bom, a gente tem algumas metodologias que são adotadas por algumas empresas, que aqui eu trago como exemplos para que a gente possa refletir de aplicações. Então, a metodologia cascata ela é muito utilizada na manufatura e na construção civil, empreiteiras e indústrias tradicionais. Né? Não sei se alguém aqui já viu alguma obra de grande porte sendo feita. Ela é feita por etapas, mas até mesmo uma obra de pequeno porte, né, como uma casa pequena, né, ela vai ser feita de maneira empreitada por etapas, por cascatas. Tá? Uma outra metodologia é CPM PERT, principalmente utilizada em engenharia aeroespacial, defesa. Algumas empresas como Embraer, Boeing, Lockheed e Martin utilizam. A gente tem a metodologia ágil, principalmente utilizada nas empresas de tecnologia da informação, marketing e logística, né, empresas como Spotify, Google, Nubank, entre outras. E por fim, a gente tem a metodologia de projetos Lean e Six Sigma, ou Seis Sigma, que vai ser usado na indústria automotiva principalmente,
E aí, como exemplo, a gente tem a Toyota e a Ford. Então percebo que cada setor é único, cada empresa, obviamente, é única, e cada demanda que essa empresa vai ter é única. Por isso a gente tem uma metodologia para cada área, tá? Mais tecnológica, mais intenso em inovação, menos intenso em inovação e tecnologia. Então a gente vai ter cada área sendo demandada uma metodologia específica de projetos. Bom, pensando nas ferramentas para gestão de projetos, a gente tem que tentar compreender e responder essa pergunta. Por que usar ferramentas de gestão de projetos? Gente, ferramenta é fundamental para que a gente consiga planejar, executar e monitorar a atividade de maneira eficiente, ou PODC, planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades de maneira eficiente. Elas vão ajudar nós, gestores, a organizar tarefas, a ter uma melhor alocação de recursos, ter uma melhor comunicação entre equipe e controle de prazo, garantir que os objetivos sejam alcançados conforme planejado. E a gente tem que entender que nós estamos num contexto de inovação e de evolução tecnológica. Por conta disso, diversas ferramentas estão disponíveis para atender as necessidades específicas de cada projeto, desde metodologia tradicional até abordagens mais ágeis. Então tem empresa, gente, tem mercado que vai demandar uma agilidade muito maior do que outras. Por exemplo, empresas de tecnologia, né, principalmente hoje que a gente tem uma expansão tecnológica das fintechs bancárias e dos grandes bancos também correndo atrás, né, vão ser necessários projetos ali muito rápidos, extremamente ágeis. Eu não sei qual foi a última vez que eu fui, por exemplo, numa agência bancária. Hoje a gente consegue fazer tudo pelos aplicativos bancários. Recentemente eu adquiri o meu imóvel, né? E eu fiz todo o processo de financiamento do imóvel pelo aplicativo do banco. Uma ação assim até então inimaginável, né? Dentro do nosso contexto tecnológico. E pensar que antigamente você tinha que enfrentar filas e mais filas para fazer um simples financiamento imobiliário. Isso é fruto do investimento em tecnologia cada vez mais intenso dessas empresas. E a gente tem isso no Brasil cada vez mais acirrado, né? Por exemplo, o Nubank. No Nubank você paga ali a fatura do seu cartão no mesmo minuto. A fatura zero, você já pode fazer outra compra. É uma coisa muito rápida, muito ágil, um sistema muito fácil de mexer. Então, essas empresas específicas, fintechs ou até mesmo os grandes bancos, né, que não estão ficando atrás aí, elas têm projetos extremamente ágeis, eficientes e que necessitam de flexibilidade. Já, por exemplo, as grandes empresas de construção civil, vamos dar um exemplo aqui de uma empresa mineira, né? A MRV Engenharia, que produz aí uma quantidade muito grande de casas e apartamentos, né? Minha Casa Minha Vida, entre outras coisas aí. É um contexto totalmente diferente. Percebo que os projetos lá não têm a demanda tecnológica que os projetos das empresas do setor bancário e das fintechs têm. Então, são outras ferramentas que devem ser aplicadas nesse contexto. Bom, aqui nós temos algumas ferramentas de planejamento. Né? Uma delas é o Canvas do projeto, que é uma ferramenta visual e colaborativa que vai nos ajudar a estruturar o escopo, os objetivos e os recursos de forma simples e acessível. A gente tem o EAP, que é a estrutura analítica, que vai pegar o projeto e dividir ele em pequenas partes, entregas menores e gerenciáveis, permitindo com que a gente enxergue com clareza o escopo. A gente tem também o gráfico de Gantt, que vai representar a linha do tempo das atividades, permitindo visualizar prazo, dependência, progresso. E por fim, o roadmap, que utiliza para planejamento de alto nível, né, organizando entregas e priorizando ações estratégicas. Gente, eu falo muito para os meus alunos da administração. Se vocês passam aqui os 4 anos do curso, sentados na cadeira, extremamente desconfortável, escutando um professor falar, ou vários professores, né, claro, escutando todos esses professores falarem sobre inúmeras ferramentas e vocês não usam essas ferramentas no dia a dia de vocês, não serviu de nada a faculdade que vocês fizeram. Por quê? O curso superior ele tem que nos dar a capacidade de analisarmos de maneira crítica os problemas. Isso é, visualizarmos um problema,
transformarmos esse problema numa pergunta ou num objetivo que nós queremos resolver e entender quais ferramentas são as melhores para solucionar aquele problema. Isso demanda dos bacharéis a capacidade crítica de analisar e resolver. Então, por isso, se você não usa as ferramentas que você aprendeu durante esse processo de formação, você aprendeu da maneira errada. Aqui na gestão de projetos é a mesma coisa. Nós estamos colocando aqui ferramentas de planejamento que podem e devem ser utilizadas. Se você não usa, você está fadado ao fracasso. E você não está utilizando corretamente todas as ferramentas que você aprendeu. Bom, a gente tem algumas ferramentas de gerenciamento, né? Principalmente com o uso do computador, que obviamente com os inúmeros softwares que a gente tem nos ajudam demais. A gente tem um Microsoft Project, que é um software para criar cronograma detalhado, gerenciar recursos, acompanhar o progresso de um projeto. A gente tem o Trello, que vai utilizar os quadros Kanban para organizar a tarefa de maneira visual e prática, facilitando o gerenciamento do fluxo de trabalho. Eu já usei o Trello, por exemplo, para fazer um evento acadêmico. Funcionou muito bem, gente. Nós tivemos que organizar, né, na época do doutorado, inclusive o professor João Leandro estudou comigo na época do doutorado. A gente organizou um evento acadêmico da área de inovação e nós dividimos as tarefas, fizemos um Kanban ali muito legal pelo Trello. Então eu recomendo também que vocês façam essa utilização, caso seja uma demanda para vocês. E temos também o Gira, né, que é uma ferramenta voltada para projeto ágil, ideal para a equipe de desenvolvimento com foco em planejamento de sprints. Então percebam que hoje, né, nós temos uma gama de ferramentas que vão nos ajudar a organizar o projeto e não perder o seu controle. E temos outras ferramentas de comunicação, né? O Slack, por exemplo, nos ajuda a comunicar em tempo real com alguns canais temáticos. O Google Workspace, que a gente pode compartilhar e editar de maneira colaborativa. O Microsoft Teams, que a gente consegue fazer chamada, chat, troca de documento, envio de documento, apresentação. Temos as ferramentas de controle, o dashboard de KPIs, que vão fazer os indicadores-chave em tempo real, o EVM, que vai medir o desempenho combinado do escopo, custo e o cronograma, e, por fim, os relatórios automatizados, que vão fazer o acompanhamento de progresso daquele projeto. Bom, temos também ferramentas de gerenciamento de risco, né, a matriz de risco, que vai nos ajudar a avaliar a probabilidade e o impacto dos riscos, auxiliando na definição de prioridade e estratégia de mitigação desses riscos. Afinal de contas, todo projeto tem riscos, nós precisamos mitigá-los, diminuí-los e evitá-los. Então a gente pode classificar os riscos com essa ferramenta em baixo, médio, alto, crítico e facilitar o processo de tomada de decisão. Nós temos também o registro de riscos, que são documentos para listar, analisar, acompanhar os riscos durante todo o ciclo de vida do projeto, em que nós podemos ali colocar a descrição do risco, a probabilidade, o impacto, as estratégias de resposta e responsáveis por cada ação mitigadora. Então perceba que a gente consegue, com essas ferramentas utilizadas da maneira certa, atacar os riscos e, mais do que isso, verificar os impactos e quem pode agir para mitigar esses riscos. Bom, pensando no planejamento estratégico e no ciclo de vida, a gente tem o BSC e o mapa estratégico, né, aqui já puxando da administração estratégica, a visualização. Né, o mapa estratégico, gente, vai ajudar a gente a verificar a estratégia da empresa. Tá? E mais do que isso, a partir disso a gente consegue discutir, a gente consegue discutir essa estratégia com todos os níveis organizacionais, estratégico, tático e operacional, e executar de maneira que todos compreendam o passo a passo, todos tenham visualizado as ações e, mais do que isso, que todos entendam quais são os objetivos que nós temos com aquele projeto e como nós iremos alcançá-lo. O PMBOK traz para a gente, né, um exemplo de processo de gerenciamento, que é você iniciar, planejar, executar. Dentro da execução, nós temos que executar o controle e o monitoramento desse projeto
para que, ao final, a gente encerre esse projeto e entregue aquilo que nós precisamos entregar, seja um produto, um serviço, uma técnica nova, qualquer coisa que nós estamos construindo por meio da gestão de projetos. Bom, em todo projeto tem que ter o gerente do projeto, que é aquele profissional que vai definir os objetivos, o escopo, os stakeholders, ele vai criar o termo de abertura do projeto, ele vai identificar quais são as partes interessadas. Posteriormente, ele vai fazer o planejamento, detalhar o escopo, o cronograma, os riscos, criar um plano de gerenciamento de comunicação, executar o EAP, para que ao meio do projeto ele tenha na execução, gerenciar os recursos, garantir a boa comunicação entre os pares, eventualmente mediar conflitos e resolver problemas e assegurar a qualidade de entregas. Gente, na gestão de projetos, obviamente, nós estamos trabalhando com pessoas. Então, certamente, nós teremos que resolver conflitos e estruturar esses problemas para que a gente tenha uma entrega com qualidade. E o gerente de projeto é aquele profissional que também vai estar responsável pelo monitoramento, acompanhando o progresso, as mudanças, verificando os riscos, garantindo sempre a qualidade contínua. E ao final, quando o projeto for encerrado, nós teremos a aprovação formal, toda a documentação de lições, realização de reuniões e a liberação dos recursos. Portanto, meus caros, o gerente de projeto é aquele profissional que tem um papel crítico para o sucesso, porque ele vai ser responsável por todas as etapas do projeto, do início ao fim. Ele tem que ter competências, principalmente de liderança, comunicação e adaptabilidade. Até porque, como eu falei para vocês, nós teremos conflitos. E nós precisaremos de bons solucionadores de conflitos, de bons profissionais que saibam se comunicar e que tenham liderança. Mais do que isso, garantir a satisfação do cliente interno e externo. E o gestor de projetos, o gerente de projeto, ele tem que estar adaptado às necessidades específicas da organização e entender que isso, a entrega do projeto com qualidade, é um sucesso e é uma meta que todos têm que buscar entregar. Além disso, o gerente de projeto também precisa ter algumas habilidades. Quais são elas? Ele tem que ter o perfil gerencial, gente. O perfil gerencial é você ter a visão estratégica, é você ter uma capacidade de decisão, é você conseguir estruturar o projeto, é você conseguir fazer que o projeto seja entregue de maneira correta. Ele tem que ter habilidades interpessoais. Como eu disse, ele vai ter que solucionar conflitos. E para isso é preciso ter habilidade de liderança, habilidade de comunicação e negociação. Ele tem que ter competência técnica, ou seja, ele tem que ter conhecimento em gerência de projetos, tem que ter experiência, tem que ter bagagem, tem que ter o conhecimento prático que ele vai adquirir a partir da sua experiência de ter trabalhado em outros projetos, e ele tem que ter competência no segmento. E aí, essa competência vai estar vinculada à experiência prática e à formação acadêmica dele dentro da área daquele projeto que será desenvolvido. Bom, é importante que nós tenhamos em mente que todo projeto, como ele possui início, meio e fim, ele tem um ciclo de vida. Então ele tem o início, onde é a fase de definição e criação do termo de abertura, e nessa fase os custos e a necessidade de recursos são baixos, em que o projeto se inicia. A gente tem a organização e a preparação, que é a fase 2, em que são feitos os planejamentos detalhados, a criação do plano de gerenciamento, e há nessa fase, obviamente, um aumento gradual dos custos envolvidos com o projeto. Temos a fase 3, que é a execução do trabalho, em que nós temos a maior alocação de recursos para realizar as atividades. Então, aqui, de fato, os recursos são utilizados de maneira grande e imensa, e há um pico de custos e de pessoal. E nós temos, por fim, a fase 4, que é a finalização desse projeto, onde nós teremos as entregas, o arquivamento e nós teremos uma queda acentuada no uso dos recursos. Então percebo que o projeto ele tem ali um ciclo de vida bem detalhado para que a gente possa entender, e que nesse ciclo de vida geralmente ele é estruturado em 4 fases
e que a execução do trabalho vai atingir o seu pico na fase 3, e ali mesmo ela terá, no final da fase 3, o ponto de inflexão em que nós teremos a execução do trabalho sendo finalizada para entrega na fase 4. Bom, vamos então para a cerejinha do bolo, em que nós temos aqui as aplicações práticas e os estudos de caso. Bom, importância da gestão de projetos em propriedade intelectual. 1.000 patentes típicas. Gente, vamos colocar que a base de propriedade intelectual é uma instituição de pesquisa. 10% dessas são transferidas para a empresa. E 1% geram royalty, geram patente, que tem royalty, que tem retorno significativo. Então percebam que o percentual de retorno significativo ele é muito baixo. E o percentual de taxa de transferência ele é baixo. E como que a gente faz para virar esse jogo? Como que a gente faz para aumentar essa porcentagem, tanto de taxa de transferência quanto de retorno significativo? Ora, a gente muda esse jogo com a utilização de técnicas de gestão. E a gestão de projetos é uma possibilidade em que nós, com planejamento, temos a possibilidade de inverter esse jogo, aumentando a taxa de transferência e aumentando o retorno significativo. Isso mostra para a gente que as nossas taxas estão baixas porque nós fazemos gestão de propriedade intelectual de uma maneira quase que amadora, sem as técnicas da gestão de projetos. Isso para nós é muito ruim, porque a gente deixa de gerar inovação, que por consequência deixa de resolver problemas da sociedade, deixa de gerar lucro, deixa de ter um ganho de produtividade para nós. Quando a gente olha o Unicamp, que é um exemplo que a gente tem da gestão de transferência de tecnologia, ela tem uma política de patenteamento muito fantástica, no qual ela vai ter a patente, vai criar a patente de todas as criações comunicadas que atendam aos critérios, sem seleção por expectativa comercial. Depois disso, ela vai passar para o elemento da comercialização, em que há uma estratégia em consolidação, buscando perfil comercial estruturado e divulgação em eventos dessas inovações. Há também a valoração, então não há um mecanismo estruturado, nós precisamos ainda aprimorar, mas há um foco em transferir pelo valor que as empresas estejam dispostas a pagar. Por fim, a gente tem o licenciamento. A prioridade para licenciamento não exclusivos com upfront apenas para farmacêuticos. Então percebam que há um caminho, mas ainda há um caminho que deve ser melhorado, que pode ser aprimorado. Quando a gente olha em universidades federais, a gente tem a aplicação do Scrum, né, que que vem de um estudo de Oliveira lá de 2023, onde ele fez um estudo de aplicação da metodologia Scrum em projetos de desenvolvimento de software em centros de TI de 6 universidades federais, com o objetivo de avaliar a maturidade na utilização de métodos ágeis e identificar fatores que influenciam o desempenho dos projetos. E os achados da pesquisa trouxeram para a gente um baixo nível de maturidade devido à alta rotatividade, mas algumas melhorias em custo, tempo, colaboração e qualidade das entregas. Então percebam que a alta rotatividade foi um problema muito sério nesses projetos de TI em centros de universidades federais. E a gestão de projetos, quando bem elaborada, ela enxerga isso, essa alta rotatividade, como um gargalo, e ela consegue nos ajudar a trazer soluções para atacar esse problema. Um outro caso é o Lean Six Sigma na indústria automotiva, que vem do estudo de Sharma et al. De 2021, que foi realizado em uma grande indústria automotiva na China. O objetivo era reduzir taxa de defeito, então, obviamente, melhorar a gestão da qualidade e aumentar a capacidade de produção utilizando a metodologia Six Sigma combinada com ferramentas, mapeamento de fluxo de valor, gráfico de Pareto, 5S e Kanban. A abordagem incluiu a implementação de um modelo modificado de Six Sigma, com etapas DM, A e C, definir, medir, analisar, melhorar e controlar, e simulação usando FlexSim para otimizar os tempos de inatividade. O que a pesquisa então trouxe de resultado? Redução de 53% nas taxas de defeito, elevando o valor de sigma de 3,78 para 3,89,
redução de inventário ocioso em até 30%, melhoria no tempo de produção e na eficiência geral das linhas de fabricação. Bom, de maneira geral, meus caros, essa aula de hoje trouxe para a gente a ideia de que é importante nós termos a gestão de projetos no contexto da transferência de tecnologia. Por que isso? Porque a transferência de tecnologia necessita de estruturação, principalmente para transformar a inovação em valor de mercado. E as universidades brasileiras ou os institutos federais, as empresas no Brasil que fazem pesquisa, estão clamando por uma transferência de tecnologia que seja essencialmente profissionalizada. Por isso, a gestão de projetos nos ajuda a fazer e a percorrer esse caminho de profissionalização, porque elas são ferramentas que nos ajudam a ter planejamento e monitoramento, e isso nos ajuda a garantir a eficiência na execução dos projetos, trazendo para nós, gestores, uma maior probabilidade de sucesso. E aí a gente tem que analisar qual a melhor metodologia para a nossa gestão de projetos em TT, buscando ou uma mais ágil ou híbrida, vai depender do contexto do projeto e das necessidades. E nós temos que fazer a gestão de risco e recurso, evitar a falha estratégica, otimizar resultados em ambientes de incerteza. De novo, meus caros, a inovação não é um morango, mas também não precisa ser um limão. Ela pode estar no meio do caminho e ser um melão, né? Uma fruta mais aguada, mas às vezes a gente acha um melão docinho. Isso quer dizer o quê? Que nós precisamos ter um processo de gestão de projetos aplicado à transferência de tecnologia para que essa transferência de tecnologia seja profissionalizada e, portanto, a gente consiga atingir bons resultados, evitando com que a gente perca dinheiro, a gente perca inovação e a gente não consiga, com essas falhas todas, trazer desenvolvimento para a nossa sociedade. Meus caros, deixo algumas atividades de reflexão. Com base nas metodologias que eu apresentei, tradicional, ágil e híbrida, qual você considera mais adequado para projetos de transferência de tecnologia? Justifiquem isso com exemplos. Tá? Faça uma discussão de grupo, buscando compreender como selecionar métodos de gestão de projetos mais apropriados, considerando o nível de maturidade da tecnologia, buscando entender quais ferramentas podem ser integradas para garantir comunicação eficaz, controle de prazo e gestão de riscos, que estratégias podem ser adotadas para superar falhas na aplicação de metodologias tradicionais em projetos inovadores. E mais do que isso, elabore um projeto de transferência de tecnologia. Atribuir a cada grupo um método, FCD, operações reais, CAPM, SG, IA. Utilize a tecnologia prospectada para aplicar um método de valorização atribuído, integrando o escopo da entrega, o cronograma básico, usem o Gantt simplificado, gente. O gráfico de Gantt é uma mão na roda. Façam a identificação de risco e variável crítica. Coloquem os indicadores de sucesso e, ao final, entreguem para a gente um relatório técnico com apresentação oral dos resultados e dos aprendizados. Percebam de novo que a inovação ela é complexa e incerta, mas as ciências e as técnicas em gestão estão aí para nos ajudar a fazer com que a inovação seja menos incerta e com menor risco. Meus caros, essas são as referências principais da aula de hoje e me coloco à disposição de vocês para que a gente possa debater, trocar ideia e discutir ao longo dessa aula de hoje. Desejo a todos um ótimo aprendizado e até a próxima. Um abraço.